Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o líder do PT na Câmara de Vereadores do Rio, vereador Felipe Pires. Boa noite, vereador, tudo bem? Uma boa noite, Ricardo, uma boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando na noite de hoje aqui pela CNT. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder dividir essa bancada na noite de hoje, conversando um pouquinho sobre a política da cidade do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo nessa noite aqui também no Jogo do Poder. E quero começar o nosso papo, vereador, falando um pouco sobre o assunto que está na pauta do dia, a questão da Guarda Municipal Armada. A Câmara de Vereadores aprovou o armamento da Guarda há cerca de 15 dias e agora, semana passada, nessa semana última, aprovou o projeto do Eduardo Paes, que estabelece os critérios, a regulamentação, e aí ele prevê também a participação de contratação de agentes temporários. Isso provocou uma cisão na casa, muitos vereadores da direita, que em tese seriam favoráveis ao armamento da Guarda, se colocaram contra, se recorreram a manobras regimentais para impedir o prosseguimento da aprovação do projeto. Eu queria a sua análise sobre o que aconteceu e a sua análise sobre o projeto. Você acredita que esse formato apresentado pelo Eduardo Paes é o formato mais adequado? Sim, primeiro de tudo, né, Ricardo, eu acho que a gente precisa fazer um breve histórico do que a gente está vivendo, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas como no estado como um todo, né? Sim. Nós estamos acompanhando um pouco da falência, né, de um programa de segurança, de um projeto consolidado de segurança. A gente vê a cada dia um aumento, né, da sensação de insegurança por parte, né, do carioca e do morador do estado como um todo, né, diversos municípios que não sofriam, né, com essa realidade dura, passaram a enfrentar essa realidade que a gente já enfrenta há bastante tempo na cidade do Rio de Janeiro. E já há algum tempo, né, principalmente depois de 2015, através do governo Dilma, né, que permitiu que as guardas ao redor do Brasil fossem armadas, a gente acompanhou gradativamente um avanço dessa responsabilidade municipal no que diz respeito à segurança pública. Essa realidade, até um determinado tempo, ela não era uma coisa que a gente acompanhava, né? O Rio até demorou a aderir, na minha avaliação, porque acho que foi das últimas cidades, capitais do Brasil. Só existem duas capitais que não são armadas, Recife e Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro a gente conseguiu através de um PELON, que é emendando, né, a lei orgânica do município, a gente permite já, a partir de agora, ter a Guarda Armada, mas somente Recife e Rio de Janeiro não tinham avançado nesse sentido, né? Então, o que a gente vê é um retrato do que um projeto de segurança falido do Estado, principalmente, né, do Rio de Janeiro, fez, né? Que a gente tivesse que assumir essa responsabilidade. O prefeito Eduardo Paes não ia se furtar a ter essa responsabilidade quando foi chamado também pela população, né? Não custa dizer que esse é um clamor popular. Pois né? As durante muito tempo, Felipe, quer dizer, tinha um certo pudor por parte da esquerda por questões ideológicas. E também havia, por parte de outros segmentos, um certo receio do próprio prefeito em trazer para si mais essa atribuição, que em tese seria uma atribuição do governo estadual. Então, alguns prefeitos, até mesmo de posições mais à direita, ainda assim resistiam, porque temiam trazer para si uma nova responsabilidade. É verdade. Hoje parece que, em ambos os casos, tanto na esquerda quanto nessa situação em que pessoas nitidamente de direita resistiam a aderir, digamos, a esse novo compromisso, isso parece superado em ambas as posições. Sim, claro. Inclusive, existe uma inclinação muito forte hoje do governo federal, né? Tem um arcabouço jurídico tramitando, né, a nível federal através do ministro Lewandowski. Inclusive agora, vereador, o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência das prefeituras, das guardas municipais, como parte do aparelho institucional de segurança pública, né? Sim, isso traz segurança jurídica, né, para os executivos locais, né, para as prefeituras locais, de poder avançar nesse tema tão importante.
E não tem jeito, né? É aquilo, né? O Brasil é muito grande, realidades muito distintas, muitos locais em que você só tem a presença da municipalidade, só tem a presença da prefeitura e tem que avançar em temas importantes para aquela localidade, e a segurança pública é um tema que afeta a todos nós, né? Então, essa segurança é importante não só para o prefeito Eduardo Paes, mas para os diversos executivos, né? Chefes de executivos locais, para poder avançar nesse tema tão importante. Agora, por que, na sua opinião, que há uma celeuma tão profunda em relação à contratação temporária na Câmara dos guardas municipais, e essa discussão, esse debate na Câmara, isso está dividindo, digamos, inclusive alguns vereadores, a Thalita Galhardo, que já foi próxima do governo, é contra, muita gente contra e tal, sem falar no PL, nos bolsonaristas, que são todos contrários a essa possibilidade. Olha, você sabe que o prefeito Eduardo Paes sempre foi um visionário e ele gosta de inovar, né? Apesar desse caso, ele não está inovando, Ricardo. As pessoas não estão se atentando para isso. Eu ouvi esses dias no plenário, de forma muito equivocada por parte da oposição, de que nunca na história houve uma força temporária atuando como força de polícia. Isso é uma mentira, né? Basta lembrar que nós vivemos uma situação de excepcionalidade aqui, em que as Forças Armadas atuaram com poder de polícia durante um bom tempo no nosso estado, né? E ali, basicamente, quem estavam atuando eram os praças, soldados, cabos, né? Pessoas que, em determinado momento, não iam mais fazer parte daquelas forças de segurança. Então, ele não inova como um todo, né? Isso já aconteceu, isso já esteve presente na nossa realidade. E, na verdade, o que ele quer fazer, e é o que a gente defende, o prefeito Eduardo Paes deixou muito claro, ele vai priorizar os guardas. Se nós tivermos, vai priorizar os guardas. Tanto que tem uma emenda até da Thalita Galhardo que diz o seguinte, que só pode contratar guardas externos, ou seja, agentes externos, depois de atender, digamos, a toda a guarda municipal, o efetivo da guarda, ou seja, a atender a todos aqueles que queiram, que se manifestem com o desejo de migrar para essa força de segurança pública armada. Você acha que é correto? Quer dizer, primeiro atender o corpo da guarda para depois contratar? Existe um consenso, acredito eu, na classe política que defende esta posição, e eu acredito também numa recepção muito também tranquila do próprio prefeito Eduardo Paes de caminhar nesse sentido. Né? Tanto que o edital que sai no Diário Oficial, né, ele é bem claro, ele está fazendo uma seleção interna dos guardas. E eu sou um defensor disso, Ricardo. Eu acho que a gente tem que priorizar 100% guarda. Se tiver uma vaga e que exista alguém que passou por um concurso público e que possa fazer, né, a composição dessa Força Municipal de Segurança, tem que ser um cara com estabilidade, tem que ser um guarda. Mas se não conseguir completar, né, esse quantitativo que ele está apresentando de 4.600 homens, né, nesses termos mais ou menos, né, que possa avançar. Mas isso vai se demorar para chegar a esse número, né? Vai começar com 600 guardas. Começa com 600, a perspectiva do que foi apresentado para a Câmara é que são os cursos de formação são a cada 6 meses para 600 homens. Então tem todo um ritmo, cronograma para chegar a 4.600 homens, que é a perspectiva armados dessa Força de Segurança Municipal, que estariam todos eles armados com esse poder de polícia e avançando para uma questão mais de uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária, reduzindo e atuando contra o pequeno delito, pequeno crime, quer dizer, o trombadinha, o garoto que rouba o relógio, que rouba o celular na praia, em Copacabana, o roubo do celular, o calçadão, roubo de celular. O roubo do celular, que é um drama que a gente enfrenta na cidade do Rio de Janeiro, né? Principalmente nesses pontos de concentração. Não vai ser uma força para atuar contra o crime organizado, contra as grandes facções, vai atuar ali na área turística da cidade, impedindo pequenos roubos, pequenos assaltos. Na área turística, né, nas áreas de grande concentração, os calçadões, né? Isso. Então, calçadão de Bangu, calçadão de Santa Cruz. Locais de convergência de pessoas em que essa força ela consegue dar uma visão, né, de mais segurança para as pessoas e coíbe, obviamente, esses pequenos delitos, que é uma realidade que se impõe hoje na cidade do Rio de Janeiro. Vou rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já, hoje com a presença do líder do PT na Câmara de Vereadores do Rio, o vereador Felipe Pires. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vereador Felipe Pires, que é líder do PT na Câmara de Vereadores. Vereador, durante o processo de aprovação, né, da primeira
na primeira votação, digamos, no primeiro turno dessa votação na Câmara, houve antes a reação de 2 vereadores do PT, da bancada. E essa reação, quer dizer, os vereadores Maíra do MST e o Leonel de esquerda aderiram a uma manobra do PL para impedir a votação do projeto. Aderiram, assinaram uma emenda, Sim. Então tirou protocolada a emenda, isso faz com que o projeto saísse de pauta, voltasse depois de ser submetido às comissões, 18 dias depois e tal, aquele trâmite que a gente conhece no parlamento. Bom, isso provocou uma certa reação de vários setores, inclusive do próprio PT. O vice-presidente nacional do PT, Washington Cocó, reagiu dizendo que não poderia ser feito isso, que a Comissão Executiva Municipal teria que punir, que a Executiva Estadual teria que punir, porque afinal de contas, já que há uma coligação, uma aliança do PT com a administração do prefeito Eduardo Paes, era necessário que houvesse também uma solidariedade parlamentar na atuação do partido na Câmara, que o partido atuasse em conjunto com as posições adotadas pelo prefeito Eduardo Paes. Mas isso não foi possível, mas agora na votação me parece que houve uma redução da resistência. Esses 2 vereadores não chegaram a votar favoravelmente ao projeto, mas um se absteve, o outro não compareceu, ou seja, decidiram não atrapalhar mais. Eu queria que você analisasse o que houve no PT e se essa questão está pacificada, já que o senhor é o líder da bancada, né? Ricardo, primeiro, obrigado pela pergunta, mas te dizer que você conhece bem o que é o Partido dos Trabalhadores, né? É o maior partido de esquerda das Américas e é um partido muito plural nos pensamentos, né? Então você tem correntes para dentro do PT que pensam de formas distintas. Isso é importante para a vida orgânica, né, interna do partido. O tema da segurança pública, no que diz respeito às guardas armadas, ele não é um tema pacificado ainda dentro do partido, apesar de ter orientações... Avançou muito, né? Eu acho que a esquerda, de uma maneira geral, repudiava esse tema. Hoje no PT já há, uma boa parcela que acha que é inevitável o armamento da guarda. Inclusive, é bom sempre ressaltar que existe uma orientação da Fundação Perseu Abramo, que é a nossa grande escola de ideias e posicionamentos, né, permanentes, né, de pensadores e de pessoas que são importantes em determinados temas, que aponta que é competência municipal, então é uma deliberação municipal armar ou não a guarda. Eu falei, inclusive, com a ministra Gleisi, semana passada, ex-presidente do partido, ela falou, quem votou contra o armamento da guarda votou contra a orientação do PT. Sim. Porque a nossa orientação nacional é pelo armamento da guarda, inclusive citou essa posição da Fundação Perseu Abramo, que, de certa maneira, de onde emana, digamos, as diretrizes conceituais do partido. E ela citou isso. Então, quem está se rebelando contra não está seguindo a orientação do partido. Ela disse expressamente isso para mim. Você sabe que a Gleisi é madrinha das guardas municipais, né? Ela foi uma das grandes defensoras de todo esse campo, esse arcabouço jurídico que se construiu a partir de 2015 no governo Dilma, como eu já coloquei, né? Sim. Permite o armamento. Hoje o governo Lula paga uma bolsa, um auxílio de R$900 às guardas municipais, com uma bolsa de formação. Estamos incluindo as guardas dentro do Sistema Nacional de Segurança. Então, existe já uma coisa natural em torno da guarda e principalmente da defesa da guarda armada. Mas ainda assim, alguns, digamos, integrantes do partido que resistem a essa ideia. Tem aquela visão conceitual da esquerda, não armamento, ou seja, não é por aí que se resolve nada. É verdade. Eu respeito muito a posição dos companheiros. A gente, após esse episódio, sentamos, nos reunimos. É uma posição antiga, né? É verdade. Às vezes uma parte fica presa, né, a dogmas, uma construção que foi feita ao longo de muitos anos, mas aos poucos eu acho que a gente vai enfrentando. O que é importante te dizer, Ricardo, assim, nós sentamos após esse episódio, a bancada foi muito madura, né, de tomar uma decisão em conjunta, de não assinar mais nenhuma manobra regimental a partir daquele momento que inviabilizasse qualquer projeto do nosso prefeito Eduardo Paes, entendendo a aliança estratégica do prefeito Eduardo Paes com o nosso partido, com o presidente Lula como um todo. Nós caminhamos para uma votação em que os 2 vereadores, né, como você já se colocou, eles não foram favoráveis, mas não foram contrários. E nós estamos caminhando agora para apresentar emendas
ao projeto da Guarda Armada. Você, inclusive, vai apresentar uma emenda obrigando a instalação de câmeras corporais, sim, nas fardas dos guardas municipais. E o Leonel de Esquerda, que também está lutando por uma emenda, que nós registramos, inclusive, lá no site Agenda do Poder, que é impedindo a atuação da guarda em fiscalização de camelôs e também de sem-tetos, né? População, sim, em situação de rua. Isso. Na verdade, essa é uma defesa muito enfática, tanto do vereador Leonel quanto da vereadora Maíra, né? Do não uso dessa força municipal para com os ambulantes e com a população em situação de rua. Sim. E eu estou apresentando uma emenda que está bem encaminhada com o governo enxerga com bons olhos também a minha emenda das câmeras corporais, que é uma realidade que a gente... mundial. Essa semana agora que se passou, a gente teve mais um caso na cidade de São Paulo, em que só pôde ter sido desvendado, né? A versão do policial não era compatível com o que a câmera mostrou. Isso é uma segurança, é bom dizer, Ricardo, não as pessoas entendem que muitas das vezes isso limita o trabalho do agente. E não é isso. A gente quer que tenha uma segurança tanto do cidadão, mas do agente principalmente. Porque isso, na verdade, é um respaldo para o agente de bem, aquele que quer praticar o bom serviço, aquele que quer fazer o bem para as pessoas, o bem para a sociedade, e entende que aquilo ali é um respaldo para ele próprio. Então, é um ganha-ganha. Todo mundo ganha nesse jogo quando você coloca as câmeras corporais, e principalmente a sociedade como um todo. Vereador, há quem critique, digamos, a pressa do prefeito Eduardo Paes em adotar essas mudanças na Guarda Municipal, dizendo que ele está fazendo se preparando ou então usando esse estratagema para se lançar candidato à sucessão do governador Cláudio Castro, que tudo isso é uma nova política, que ele quer se fortalecer para o pleito de 2026. Como é que o senhor analisa esse tipo de crítica? Quem fala que o prefeito Eduardo Paes tem pressa, talvez seja a pessoa que mora num condomínio de luxo que tenha uma centena de seguranças. E aqui eu falei isso no plenário e vou falar de novo. Aqui está o vereador, mas está o cidadão, Felipe Pires, que mora em Bangu, que pega trem para poder ir trabalhar. Eu vou para a Câmara todos os dias de trem. Todos os dias de sessão eu vou de trem. Eu sei o que é a realidade de você descer na estação de Bangu 9 horas da noite, num calçadão que muitas das vezes você vai apertar o passo com medo de poder andar ali, né? O cara que fala que o prefeito Eduardo Paes tem pressa, não teve, nem ele, nem sua família, um celular roubado num ponto de ônibus, não teve uma pessoa da sua família ou ele, porque muitas das vezes andam de carros blindados de segurança. Então, assim, o que a gente precisa dizer é que a população está clamando, Ricardo, por um posicionamento claro do prefeito Eduardo Paes. E aí essa resposta que ele precisa dar de forma urgente também. Então, ele não se furtou a esse tema, ele não quis se esconder atrás de competência para dizer que essa é uma competência pura e exclusivamente estadual e está fazendo um projeto que, ao meu ver, é um projeto que atende os anseios da população e principalmente a população que está hoje nos subúrbios da cidade e nas regiões periféricas. E já que estamos falando do prefeito Eduardo Paes, como é que o senhor vê a aliança do PT no Rio com o prefeito Eduardo Paes? É uma aliança sem problemas? O PT tem 3 secretarias, né? Sim. 3, né? São 3 secretarias. 3 secretarias. Tem lá o Diego, tem lá o seu pai, o ex-vereador Adilson Pires, e também a vereadora Tainá de Paula no meio ambiente. Ou seja, ocupa secretarias importantes e tal da gestão. Digamos, isso resolve, ou seja, ou há ainda problemas, ou esse espaço pacifica, atende, integra, o partido, digamos, se sente prestigiado dentro das linhas de decisão do prefeito Eduardo Paes, o partido é contemplado, é ouvido, ou seja, há uma integração de fato de propósitos, uma integração política que consolida e fortalece a aliança eleitoral ou não? Sim, é importante dizer, né? Às vezes a gente se esquece também um pouco do passado. A nossa aliança começa no segundo turno da eleição de 2008, né? Lá se vão 17 anos atrás, em que uma parte achava que era um caminho natural naquele momento apoiar o então candidato Fernando Gabeira, né? E o partido entendeu naquele momento, teve a maturidade de entender que uma aliança programática com o prefeito Eduardo Paes era necessário para poder transformar a cidade do Rio de Janeiro. Sim. A partir disso,
toda e qualquer grande realização, Ricardo, que a gente não se esqueça disso, toda e qualquer grande realização na cidade do Rio de Janeiro teve as mãos do prefeito Eduardo Paes, mas teve as mãos do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores como um todo, depois com a presidenta Dilma, né? Se você falar do Porto Maravilha, se você falar de BRT, se você falar de qualquer grande obra de infraestrutura que transformou a nossa cidade, teve a competência do maior gestor do Brasil, né? E isso foi dito pelo próprio presidente Lula, que é o prefeito Eduardo Paes, mas teve o dedo do governo federal. Então isso é uma aliança natural que a gente caminhou ao longo desses anos. Sim. Uma aliança, ela vai se maturando ao longo do tempo e hoje a gente ocupa 3 espaços importantíssimos na cidade do Rio de Janeiro, né? Com o nosso companheiro, meu grande amigo Diego Zeidan, com a habitação, que é uma das principais bandeiras do governo federal, e a gente vai avançar muito para essa questão ainda, né? Principalmente porque a gente teve um desmonte do que foi o maior programa habitacional de todos os tempos, que era o programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos a ultra competente, né, vereadora Tainá de Paula no meio ambiente, fazendo um trabalho histórico naquela secretaria, e hoje nós temos o meu grande líder, Adilson Pires, com a Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial. Então a gente entende que essa ocupação é uma ocupação natural por todo o histórico que a gente construiu com o prefeito Eduardo Paes, e a gente está muito feliz de estar ocupando esses 3 espaços que dialogam muito com a sociedade, estão bem representados, porque são pessoas do mais alto gabarito. Então, o entendimento é que essas pessoas estão lá porque podem estar lá, são ultra capacitadas para isso e contribuem muito para que o prefeito Eduardo Paes possa entregar todas essas realizações que ele tem feito ao longo desses 4 mandatos. Como é que você vê a candidatura dele em 2026, nesse quadro político atual? Qual é a sua análise, quer dizer, das perspectivas de Eduardo Paes em 26? Olha, se eu tivesse uma palavra para poder resumir o que é uma pré-candidatura, ele ainda não se colocou como candidato oficialmente, mas a gente sabe que ele faz mensagem. Mas eu acho que eu poderia resumir com uma palavra chamada salvação. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis no governo do estado do Rio de Janeiro. E quem mora, quem reside aqui, quem é empresário, quem quer investir, sabe do que eu estou falando. A gente precisa de uma pessoa com estofo, com musculatura, com experiência adquirida, que possa transformar essa realidade. E não existe, até hoje, até o presente momento, nenhum quadro que possa cumprir esse papel, ao meu ver, que não seja o prefeito Eduardo Paes. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa muito de uma figura, de um gestor com a experiência e com o acúmulo desse grande gestor que por 4 vezes foi respaldado pela cidade do Rio de Janeiro para ser o seu chefe do Executivo Municipal e que eu tenho muita esperança que em 2026 vai assumir o governo do estado para poder transformar a nossa realidade. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta daqui a pouco, hoje com a presença do líder do PT na Câmara de Vereadores do Rio, vereador Felipe Pires. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o líder do PT na Câmara de Vereadores do Rio, vereador Felipe Pires. O seu partido, o PT, se encontra em ebulição num processo de eleição interna, o famoso PED, Processo de Eleição Interna, que vai se dar agora no mês de julho. Sim, dia 6. 6 de julho. E aqui no Rio tem uma disputa aí colocada entre Diego Zeidan e o ex-vereador, atual deputado federal Raimon, pela presidência do Diretório Estadual. E no âmbito municipal você tem o Alberes. Sim, Alberes Lima. Alberes Lima contra o vereador Leonel de Esquerda. O vereador Leonel de Esquerda, que, enfim, é o candidato do outro grupo. Como é que você está vendo esse tipo de disputa? Que tipo de análise você faz das possibilidades de Diego Zeidan e Raimon para começar a nossa conversa? Sim, primeiro dizer que o PT é o único partido que faz um processo literal de escolha direta dos seus candidatos. Então, nós não somos um partido de cartório, né? E isso é importante para poder ter diversos entendimentos, diversas correntes. Sim. E isso faz com que o partido se torne plural. Dentro dessa disputa estadual, né? Hoje eu faço, Ricardo, parte do grupo do nosso prefeito Washington Quaquá, e eu tenho muito carinho e respeito e admiração
pela essa figura política que Sim, ultrapassa sim. as barreiras do PT. Hoje consegue furar as bolhas, consegue furar ter as diálogo bolhas, com todas ter as diálogo. correntes. Essa semana estava com o governador Cláudio Castro com muita retidão, com muita tranquilidade, com muito respeito, Sim. avançando para uma política importante de Maricá, que é a questão do porto. E, ao mesmo tempo, ele dialoga com bancadas totalmente distintas em pautas nacionais. Então, é a minha referência política hoje, é meu grande líder e sigo a orientação do nosso prefeito Washington Quaquá. Nesse sentido, a gente está lançando a candidatura do nosso secretário hoje municipal, companheiro Diego Zeidan, porque entendemos que, nesse momento, o PT precisa de alguém com a jovialidade, com a disposição, com a garra e com a capacidade de diálogo do nosso companheiro Diego Zeidan. É mais do que isso. 2026 é um processo muito importante para o Partido dos Trabalhadores, que é o processo de reeleição do presidente Lula, e a gente precisa de interlocutores que não se fechem, que não estejam dentro de bolhas, que possam fazer o diálogo com a classe política como um todo. E esse nome, com toda certeza, é do meu grande amigo Diego Zeidan, que está com uma disposição, uma garra terrível. E você, internamente, você acredita que... Como é que está, digamos, a correlação de forças entre os grupos que apoiam Diego Zeidan e Raymond? Primeiro dizer do respeito e carinho que eu tenho com o companheiro Raymond, pela história dele, pela conduta ilibada. É um cara ultra respeitado também pela classe política. Ele está hoje dialogando com as forças, né, que envolvem o ex-deputado, né, André Siciliano, com a deputada federal Benedita da Silva, com uma parte da bancada do PT na Câmara dos Vereadores, né? O vereador Leonel, a vereadora Maíra, a vereadora Tainá de Paula. Então, assim, tem muita gente boa também apoiando o Raymond nesse processo, né? Como eu já disse, o PT é muito plural. Mas, nesse sentido, o que eu imagino nesse momento é que o Diego já tenha uma parte considerável, não vou dizer uma ampla maioria, mas está consolidando, né, a sua participação nesse processo de eleição direta, já com uma força já majoritária nesse pleito que se aproxima. Então, eu acredito muito, é óbvio que a eleição só se ganha quando se fecha a urna, mas que nesse sentido, a nível estadual, hoje, o favorito para a disputa é o companheiro Diego Zeidan. A vitória do Diego Zeidan, de certa maneira, consolida ainda mais essa aliança com o Eduardo Paes? Eu acredito que sim. O Diego é um menino que, apesar da pouca idade, como eu tenho também, ele foi forjado desde muito cedo, né, dentro dessa realidade de ampliação, de entender os espaços do contraditório, de ver que, às vezes, a gente faz políticas programáticas com pessoas que não pensam iguais, totalmente iguais a nós, mas que fazem, que têm o seu peso e têm sua importância. E um deles é o prefeito Eduardo Paes, como eu já disse, que há 17 anos é um aliado do Partido dos Trabalhadores, e o Diego tem muito carinho e respeito, tanto que faz parte do primeiro escalão do governo, com uma secretaria super importante, que é a Secretaria de Habitação. Vereador Felipe Pires, foi um prazer enorme recebê-lo nesta noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado pela entrevista. Ricardo, eu que te agradeço, dizer para você que você sempre foi uma referência para mim, de jornalismo, de retidão, de uma pessoa que apura os fatos, e poder estar aqui hoje é também a consolidação de um projeto político que eu iniciei já há alguns anos e que culminou com o meu primeiro mandato, e espero que poder estar em outras oportunidades com você. Certamente estará, foi uma honra recebê-lo. Um grande abraço. Uma boa noite. Felicidades. Muito obrigado por ter comparecido. Muito obrigado a você que nos acompanhou também pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.